Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu sou Luiz Carlos, nós estamos aqui estudando o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira grande parte, que é sobre a profissão da nossa fé. Na segunda sessão, para estudarmos os símbolos da fé, estamos no primeiro capítulo, que é Eu Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos no parágrafo número 4, que vai falar sobre o Criador. Bem, dentro desse parágrafo 4, nós estamos aqui estudando, hoje, nós vamos entrar a partir do número 311. Estamos vendo aí a providência e as causas segundas. Estamos vendo também a providência e o escândalo do mal. Ontem nós vimos isto, né? Vamos continuar hoje sobre, então, a providência e o escândalo do mal. Quer dizer, o que o homem pecou, o que o homem fez, ele errou, ele instituiu aí, na verdade, com sua arrogância, prepotência, caiu, na mentira do demônio, mas instituiu, então, o pecado original. Do pecado original se desdobrou e aconteceram todas as sequelas desse pecado original, as consequências dele, que foram terríveis, É um caos para todo o universo. Bem, aí o Pai envia o seu Filho para, então, consertar tudo isso, realizar uma obra maravilhosa através do seu Filho, que é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, veio nos devolver nossa dignidade, que havíamos perdido, então, por causa do pecado original. Devolveu nossa dignidade e agora nos adota como irmãos, somos irmãos de Jesus Cristo e filhos do mesmo Pai do céu. Nós terminamos aqui ontem, do nosso último programa, vendo aí que por que existe o mal, Aquela pergunta, por que o mal existe? Por que Deus não interfere? Então estudamos essas coisas no nosso último programa, que são as causas segundas. Também vimos aí que ele criou tanto os seres humanos quanto os anjos, criou livres, e nessa liberdade muitos usam para o bem e outros usam para o mal, assim como os anjos e também nós, seres humanos. Vimos aí também que muitos nascem, outros morrem, a morte ainda, claro que ela pertence aí ao gênero humano, não é verdade? A morte ela foi, como se diz, instituída aí para o gênero humano através do pecado. Deus não criou ninguém para a morte, mas então muitos morrem, sim, mas claro que o Senhor, para aqueles que buscam o batismo, para aqueles que buscam em Deus a salvação, então não permanece na morte, ok? Essa morte primeira, que é a morte dos seres humanos, então a morte, é a chamada de primeira morte. A segunda morte, que é a morte que deve vir então aí para aqueles que não buscam o amor, não buscam o perdão, não amam seu próximo, não amam a Deus, buscam a si mesmos, buscam atrair, para si as coisas do mundo, buscam os prazeres mundanos e faz um desdém de Deus, do próximo, julga seu próximo, se considera melhor. Então tudo isso vai degradando a pessoa e ela então não consegue a salvação. Então ela vai para a segunda morte, que chama-se morte eterna. A primeira morte é a morte que dizemos aí então, essa morte que é a morte do corpo e da alma, no caso onde a alma se separa do corpo, o corpo volta para o pó de onde veio. E depois, isso tudo, Jesus vai chamar esses corpos de volta na sua segunda vinda, para nós nos tornarmos seres humanos completos novamente, Fomos criados seres humanos, temos que continuar como seres humanos. Já que a morte separa a alma do corpo, então, quando Jesus voltar, ele vai unir novamente a alma ao corpo, voltaremos a ser um ser humano completo. Sim, muitos ressuscitarão para a vida eterna e muitos ressuscitarão para a morte eterna, que é chamada segunda morte e definitiva. Ok?
Bom, nesse ínterim que nós estamos estudando aqui, então o mal aparece, né, junto com o bem. E nós temos aí a vontade, o desejo de separando as coisas já, o mal do bem. Jesus diz no seu evangelho, né, falando do joio e do trigo. O trigo é o cereal que é bom para nós nos alimentarmos, etc. O joio não, o joio é uma erva daninha. Então, um dos seus apóstolos diz, bem, vamos então tirar o joio para não crescer junto com o trigo, vai atrapalhar o trigo. Jesus fala, não, deixa crescerem juntos. Depois, na hora da ceifa, aí nós vamos separar o joio do trigo. É o que ele vai fazer. Então, por isso que no nosso mundo nós temos o bem e temos o mal. Temos as coisas boas e temos as coisas ruins. Temos pessoas de bom coração e pessoas de um coração duro, um coração aí maldoso, muito ruim. Então, Deus vai separar agora essas pessoas? Não. Ele permite que elas cresçam juntas. Então, por isso que nós estamos estudando desde ontem aqui, não é? É que Deus, então, ele permite que o mal aconteça, embora ele não deseje o mal, mas isso foi uma escolha do homem, né? Do ser humano. Então, ele na liberdade que ele deu ao homem, então ele não pode ir contra isso. Então, ele permite esse mal e vai nos dando força. Todos aqueles que buscam a Deus, acreditam em Deus, querem a Deus, então sim, ele vai dando força e condições para nós não nos tornarmos maus, para nós nos afastarmos do que é mal e buscarmos o que é bom. Então isso sim ele faz. Ele nos fortalece com os sacramentos da fé católica, nos fortalece com a sua palavra, nos fortalece com seus dons maravilhosos. Então sim, para aquele que busca Deus, ele encontra força. Para aquele que não busca Deus, ele não encontra força para superar nada. Ele vai com a sua própria força, que é muito pequena, diante de um mal tão grande que está instalado no mundo, não é? Então, Deus permite então que as coisas vão crescendo juntas. É como nós terminamos o parágrafo, o versículo número 310 aí do nosso catecismo, né? Então, o ser, juntamente com o ser mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições, juntamente com o bem físico existe o mal físico, ok? Então, isso tudo aí nós conversamos ontem. Hoje, dando continuidade a partir do número 311, que eu chamo de versículo, né? Mas esse é o número negrito que está aqui do lado da página do catecismo. Diz aqui, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Quer dizer, você vai para a salvação, você vai para o céu se você quiser. E você vai para o inferno também se você quiser. É uma liberdade que nós temos, são escolhas nossas. Deus não escolhe por nós, né? Senão ele tiraria a nossa liberdade. Então ele não pode tirar de nós isso. Isso é uma escolha pessoal, não é? Claro, a salvação é pessoal, sim, porque é uma decisão. Mas eu preciso aprender a amar o outro para ir para o céu. Então a decisão é minha? Sim. Dentro dessa decisão, eu quero ser salvo, quero ir para o céu. Bom, então eu tenho que buscar o outro, amar o outro, que é imperfeito tanto quanto eu. Mas aí que está essa grande decisão, né, do ser humano. Mas os anjos também são assim. Embora para os anjos, vamos deixar bem claro aqui que para os anjos não tem redenção. Para o ser humano teve. O Filho de Deus veio, semelhante ao homem, né, na carne humana, menos no pecado, e ele se tornou o redentor do ser humano. Mas os anjos não têm redenção. Quer dizer, eles erraram, então não tem salvação para eles, não tem perdão para eles. Aí você poderia dizer, nossa, mas como Deus é mau, né? Por que ele
Ele não dá uma segunda chance para os anjos? Bem, o que acontece é o seguinte, é que Deus criou os anjos de uma forma muito acima do ser humano, em questão de sabedoria, de inteligência e de conhecimento das coisas de Deus e das coisas do mundo. Então, o que o anjo sabe, por exemplo, em relação a Deus, é 1 milhão de vezes maior do que o homem sabe. Quer dizer, não tem comparação. Estou falando aqui 1 milhão de vezes, né, para tentar comparar, mas não dá para comparar. Vamos fazer um outro tipo de comparação. Vamos supor que a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento de ser humano é igual ao nosso Sol. Esse Sol que brilha aí todos os dias, né, que nos dá vida ao nosso planeta. Então, esse Sol, vamos supor que a nossa sabedoria é esse Sol aí, é do tamanho desse Sol. Nosso conhecimento das coisas de Deus, enfim, toda a nossa inteligência. A sabedoria de um anjo, o conhecimento de um anjo, é 1 milhão de vezes esse Sol que você vê todo dia. Ok? Então, o conhecimento que foi dado a ele, a sabedoria que foi dada aos anjos, né? É isso daí. Então, de ter tanto conhecimento, tanto entendimento, tanta inteligência, quando eles erram, quando eles optam por fazer o mal, eles fazem muito, muito conscientemente. No anjo não há emoções como tem no ser humano, sentimentos como tem no ser humano. O ser humano precisa de sentimentos, foi criado assim? Foi, por causa da sua pequena inteligência. Já o anjo não precisa de sentimentos para adorar a Deus, por exemplo. Nós adoramos a Deus no nosso sentimento, não é? Você chega dentro do Santíssimo e fala, Senhor, eu te amo. E você chora dentro do Santíssimo. E você se debruça dentro do Santíssimo. Você se joga ali, se arrepende dos seus pecados. Você fala com Deus, você ama esse Deus, você canta para Ele, enfim. São os seus sentimentos que estão à flor da pele. Um anjo não precisa disso para adorar a Deus. Por quê? Porque ele tem um conhecimento muito profundo de quem é Deus. E ele sabe perfeitamente quem é Deus. Então ele adora a Deus? Sim, porque Deus é Deus, tem que ser adorado. Mas ele adora com o conhecimento que ele tem, que é pleno. Com a sabedoria que ele tem, que é uma sabedoria muito grande. Então ele adora a Deus porque ele sabe quem Deus é. Nós não sabemos. Nós não conhecemos a Deus de modo algum do jeito que um anjo conhece. Então, os anjos não precisam de sentimentos para adorar a Deus, para servir a Deus. A inteligência deles é tanto, o conhecimento é tanto que eles não precisam. Então, diante desse conhecimento, dessa inteligência que Deus deu para eles, se eles fizerem a opção de abandonar a Deus, é para sempre. Não tem retorno, não tem perdão, não tem salvação para eles, não tem redenção para eles, não tem volta, por causa desse conhecimento que eles têm, que é muito alto, muito alto. Então, os que se afastaram de Deus, junto com Lúcifer, que diz a Santa Palavra, que é 1/3 dos milhões de anjos que existem, 1/3 foi expulso do paraíso, então veio para a terra. Que são esses anjos que São Paulo vai falar de espírito que estão nos ares, que não são espíritos humanos, porque o espírito humano não fica no ar, não fica zanzando por aí, não é? Então, são os espíritos do ar, são os espíritos malignos, que são os anjos decaídos. Mas é por opção deles. Então, eles não têm volta. Então, estão aqui na nossa Terra milhares deles. Milhões desses anjos. Juntamente com Lúcifer, optaram, então, por tal conhecimento que tinham, grandeza que tinham, também julgaram que poderiam ser Deus. Né? Tal conhecimento, tal sabedoria.
Então, aí que está, o orgulho chega a esse ponto. Mas, vamos dizer aí, então esses espíritos que estão nos ares aí para nos atrapalhar, para nos tirar da nossa fé, armar as suas armadilhas, as suas teias, as suas arapucas, entenda aí como você achar melhor. Mas estão aí para isso, para ir tirando os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus, né? O anjo também não é a imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Nós somos filhos de Deus, também o anjo não é filho de Deus. O Redentor, o Filho de Deus, se encarnou e sofreu tudo por cada um de nós. Eles também não concordam com isso, esses anjos, porque eles julgam que teriam que ter também esse carinho de Deus, esse amor de Deus, e não, eles não têm, né? No caso, porque foi dado muita sabedoria a eles. Então veja, uma situação em que eles se revoltaram contra Deus. E nessa revolta, estava dizendo, para eles não tem salvação. O que está feito, está feito. Ok? E o ser humano, por sua vez, tem a opção a vida inteira de errar e de voltar para Deus. Mas se ele não quiser voltar para Deus, depois da morte dele, não tem salvação. Ok? Então vamos lá. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Causa do mal moral, quer dizer, o que o sujeito faz com a sua moral, né? Então, atos imorais, atos indecentes, atos repugnantes. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade da sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Vamos ver aqui uma frase de Santo Agostinho. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Por que Deus permite o mal na sua vida? Por quê? Por uma única razão. Única razão. Porque deste mal que ele permitiu que acontecesse na sua vida, ele pode, se você desejar, se você quiser, se você concordar com ele, ele pode transformar esse mal num grande bem. Em comparação ao mal, não tem. Esse grande bem que ele vai produzir sobre o mal que você fez, mas que você se arrependeu e que você agora busca ele com todo o seu coração, então ele vai transformar esse mal num bem tão grande que não tem comparação. É isso que Santo Agostinho diz aqui. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo sendo moral, causado pelas suas criaturas. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, um exemplo aqui, uma citação de Gênesis 45. Lembra do José que foi vendido como escravo pelos seus irmãos? Eram 12 irmãos, né? Então os 11 venderam José como escravo, tentaram matar, colocar na cisterna. Lembra toda aquela história ali de Gênesis, né? Que foi de fato aconteceu. Mas então no fim ele foi vendido como escravo e Deus comunicou muita sabedoria a José, de tal modo que ao chegar no Egito, o imperador, o faraó, melhor dizendo, né? O faraó se encantou com a sabedoria de José e transformou ele num governador. Bem, aí quando veio a fome na terra dos seus irmãos, aí falaram que lá no Egito tinha muita comida, eles foram para lá.
nem reconheceram o irmão, né? Mas depois o irmão lembrou deles, claro, reconheceu eles e ajudou eles, né? Mas vamos ver o que o catecismo coloca aqui para nós. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá? Foi Deus, o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus que o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Então quer dizer, os irmãos mandaram ele, venderam ele como escravo. Então fizeram um grande mal para José. Deus transformou esse grande mal que fizeram a José num grande bem. De forma que quando os irmãos estavam morrendo de fome e foram para o Egito, implorar misericórdia, implorar comida, como se fosse um mendigo da rua. Então, aí eles viram que o mal que eles fizeram com o menino, Deus transformou num grande bem. E salvou a eles, a família, a todo o povo. Mandaram chamar mais gente ainda e muita gente foi para ser atendido e matar a sua fome. Então veja que Deus, sim, para aquele que busca, aquele que acredita, ele transforma todo o mal da sua vida em um grande bem. Se você acreditar nisso, isso acontecerá com certeza, porque é palavra de Deus, é promessa de Deus. Não é minha palavra do Luiz Carlos, promessa do Luiz Carlos, não. É palavra de Deus. Isso que está na nossa doutrina católica também, né? O mais importante isso é que está na doutrina. Se está na doutrina é verdade. Então vamos lá, número 312. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência toda poderosa, pode extrair um bem. Ah, sim, isso nós já vimos. Desculpa aqui, né? Estamos no 312, mas mais aqui embaixo. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causado pelo pecado em todos os homens, Deus, pela sua superabundância de graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Isso é muito importante a gente entender, né? Que não é porque Deus de um mal tira um grande bem, então eu vou optar por fazer o mal. Já que Deus de um mal faz o bem, eu vou optar por fazer o mal. Bem, aí acontece que é uma decisão sua. Você está tentando a Deus, como o demônio tentou Jesus, levando ele num ponto bem alto, num precipício alto lá, num monte, e falou, olha, está escrito na palavra que se você pular daqui, os anjos te sustentarão, que é o Salmo 90, né? Aí o Jesus olhou para ele e falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não é porque Deus de um mal tira um grande bem, que então eu vou fazer o mal. Para que Deus vá transformando todo o mal que eu faço em bem. Isso aí é tentar a Deus. É colocar a Deus em prova. E isso não se faz, querido irmão, querida irmã. Nunca. Ele vai transformar o mal em um bem porque você foi cometido esse mal. Você foi atacado com o mal de alguém. Você foi ofendido. Bem, aí é diferente. Então foi imputado alguma coisa para você. Não foi você que optou, que escolheu fazer o mal para depois transformar num bem. Então é nesse sentido que estamos dizendo aqui. José, no caso aí é o exemplo de José, né? Esse José é filho de Jacó. Então, ele não escolheu ser vendido como escravo. Não. Os irmãos que têm inveja dele, ciúme dele, e que ele era bem tratado pelo pai, era o caçulinha, e então aí tinham ciúmes dele, por isso que venderam ele. Mas então foi um mal acometido, não foi algo que ele escolheu. Bem, mas vamos lá. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Vamos ver aqui um catecismo de Santa Catarina de Sena.
ela diz: há aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Aqueles, né? Aqueles. Tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Eu vou repetir. Ela está dizendo isso para aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Então, aconteceu uma coisa na sua vida, você vai se revoltar contra Deus. Então, vamos lá. Ela começa dizendo assim: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Tomás More, pouco antes do seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Veja, querido irmão, querida irmã, essas palavras de Santa Catarina de Sena, o que ela está nos ensinando. E também Lady Julian de Norwich. O que ela disse? Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesma verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Então, querido irmão, querida irmã, se Deus permite, que Ele não criou o mal, mas se Ele permite que o mal aconteça na sua vida, é para tirar deste mal que aconteceu. Você não procurou o mal. Aí que está, você não procurou o mal. Ele aconteceu. Mas deste mal enorme, grande, que para você parece o fim de tudo, é apenas o começo. Ele pode e faz, não é? Ele pode e faz. Se você buscar a Deus, estou dizendo, Ele pode e faz desse grande mal que aconteceu na sua vida um bem infinitamente maior. Infinitamente. Não tem nem comparação. É difícil acreditar nisso, não é? Eu sei que é. Para mim, foi muito difícil, no início da minha caminhada, eu acreditar que de um mal Deus tira um bem incomparável. Se eu buscar a Deus, se eu me entregar a Ele, se eu render glória, se eu amar a Deus, nunca jogar desculpa a expressão, nunca jogar na cara de Deus o mal que está acontecendo comigo. Para o senhor que fez, o senhor que é culpado, o senhor poderia ter evitado. Então, quer dizer, eu me revoltar contra Deus. Bem, aí então, aí o caso está perdido, não é? Mas se eu buscar a Deus, mesmo com o coração dolorido daquilo que aconteceu, uma morte, algo terrível, né? Um estupro, uma violência muito grande na sua casa, que aquilo rasga o coração da gente de dor. Então, se buscarmos a Deus, tudo aquilo que aconteceu é um grande mal, uma coisa terrível. Deus irá transformar num bem infinitamente maior. Ah, de que forma, Luiz Carlos? Eu nem imagino. Nem imagino como é que Deus faz isso. Eu só sei que Ele faz. E é uma grande verdade. Temos experimentado isso em nossa vida. Bem, aqui também, para nós encerrarmos esse ponto, diz: cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Mas os caminhos da sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. É o que eu falei, né? Nem imagino como Deus faz isso. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo através dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido a sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Então, só aí, irmão e irmã, só aí teremos pleno conhecimento de como é que Deus fez tudo isso.
Como que Deus, naquelas coisas ruins que me aconteceram, eu confiei nele, busquei Deus, ele transformou num grande bem. Então, só aí que eu vou compreender como é que ele fez isso. Só estando face a face com Deus, chamamos de visão beatífica, né? Ou estarmos olhando para Deus. Bem, enquanto isso não acontece, querido irmão, querida irmã, enquanto não chegamos nesse ponto de ver Deus face a face, nós temos que traçar o nosso caminho aqui entre tropeções, caídas, problemas, situações, provações, doenças, mortes. Temos que caminhar. Essa é a nossa caminhada. Veja, a caminhada de Jesus não foi diferente da nossa. A caminhada de Jesus foi a caminhada para o Calvário, para a morte. Então, a via crucis de Jesus é a nossa via crucis. É a mesma. Jesus, o Filho de Deus, não é... Porque ele é Deus, ele não foi... Veja, ele sendo Deus, o Pai não livrou ele do sofrimento. Ele teve que passar por esse sofrimento terrível. Subir, né, a via crucis de Jesus até o Calvário, uma coisa muito terrível. A nossa vida também é assim. Mas ele foi caminhando, caindo, se machucando cada vez mais. Mas ele foi porque ele confiava no Pai. E esperava tudo do Pai. E esperava que daquele mal que ele estava passando ali, toda aquela dor, sofrimento horrível, o Pai iria transformar num grande bem. E é isso que nós temos que ter em mente no nosso coração, que na nossa caminhada aqui nesta terra de sofrimento, de humilhação, de provação, nós temos que ser como Jesus, estar olhando para Deus. E crer que toda essa nossa vida que estamos passando aqui, todos esses problemas que estamos enfrentando aqui, que depois o bem que virá será infinitamente maior do que nós passamos aqui. É isso que nós somos chamados a acreditar, a buscar, meu irmão, minha irmã. É isso. Então vamos pedir a Nossa Senhora que caminha conosco, né? Assim como ela caminhou com o Filho, e as grandes dores de Maria, uma delas foi ver seu filho naquele sofrimento imenso. Uma das 7 dores de Maria, como chamamos, né? Então, aí que está, querido irmão, vamos com ela, vamos caminhar junto com Maria. Buscar forças em Deus para superarmos e passarmos por todas as provações que estão acontecendo na nossa vida e que virão acontecer outras ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.